Você sabia que quando você compra um carro novo de R$ 100.000 no Brasil, uma fatia que pode chegar a quase metade desse valor vai direto para o governo em impostos? É isso mesmo. É como você ir na concessionária, você paga dois carros, mas você só pode levar um para casa. O outro ele fica simbolicamente na porta esperando o Estado recolher. Se essa conta parece absurda e revoltante, é porque ela realmente é. E essa frustração ela não para no carro. Você já parou para pensar que por que um iPhone que cabe no seu bolso ele pode custar o mesmo que um carro usado ou até em bom estado? Ou por que aquele SUV que lá fora custa US$ 30.000 chega aqui por um preço que parece um número de telefone? Você não está sozinho. É um sentimento nacional. E a verdade é que o problema ele não é só o dólar alto ou o lucro da montadora. O buraco ele é bem mais embaixo. Se você está cansado de pagar essa conta sem entender, fica comigo. Porque hoje a gente vai expor a verdade por trás e por que o seu carro novo custa uma fortuna no nosso país. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal, que pouca gente faz. A gente vai desmontar o preço inteiro de um carro zero. A gente vai traduzir essa sopa de letrinhas dos impostos e entender o que realmente é o famoso custo Brasil. E mostrar com números para onde que vai cada centavo do seu dinheiro. E no final você não vai só entender porque tudo aqui é tão caro, mas também o impacto que isso tem no seu poder de compra e na economia do nosso país inteiro. E pode acreditar, os números eles são chocantes. A comparação chocante. Para a gente entender a dimensão desse problema, a gente precisa sair do Brasil só por um momento. Pensa num carro popular, um modelo de entrada, fabricado aqui no Brasil, se é que ainda existe. Um carro que sai de fábrica custando uns R$ 50.000, ele chega na sua mão por uns 90 mil. Agora o mais bizarro é, esse mesmo carro feito aqui, ele é exportado para o México e vendido por lá pelo equivalente a 50 a 60 mil reais. Sim, você ouviu isso direito. Ele sai mais barato para um mexicano comprar um carro brasileiro do que para um brasileiro comprar um carro brasileiro. Agora vamos levar isso para o poder de compra. Nos Estados Unidos, para você comprar um sedã médio como um Toyota, um Corolla, um americano ele tem um salário mediano, ele precisa trabalhar em cerca de 6 a 8 meses. No Brasil, para ele comprar o mesmo carro, igualzinho, um modelo com salário mediano, ele precisa trabalhar mais de 40 ou talvez 50 meses. É quase uma vida de diferença de trabalho. Isso não acontece só com os carros. Pega um iPhone, que é um símbolo hoje. Um iPhone 15 Pro, que ele nos Estados Unidos ele custa algo em torno de $1.000. Aqui ele custaria perto de R$5.600, mas chegando aqui oficialmente por R$9.000. Com a carga e os impostos de um smartphone importado, eles batem quase 70%. O governo ele abocanha uma fatia gigante do produto que a gente nem fabrica em larga escala. A mensagem é clara, não importa o que você compra, o brasileiro ele sempre paga quase duas vezes. E o que nos leva à pergunta de, o que é essa conta no final de tudo? Desmembrando a conta, a fúria dos impostos. Vamos pegar um carro popular de R$90 mil, como por exemplo, já é um valor super alto para o brasileiro. Mas o que assusta mesmo é ver que o que tem dentro dele. Desse total, 31.500, ou seja, 35% do valor, são apenas impostos federais e estaduais que já vêm embutidos antes mesmo de o carro pisar na concessionária. E olha que isso é uma estimativa conservadora. Dependendo do motor e do estado onde você mora, a mordida total dos impostos ela pode chegar até 48%. É aqui que a gente começa a ver e entrar nessa sopa de letrinhas. Primeiro tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. A alíquota dele ele varia de acordo com a potência do motor. Ele começa em 7% para carros 1.0 e passa para 25% para motores maiores. Depois vem o PIS, COFINS, duas contribuições federais que, claro, são repassadas para você no final das contas. E como se isso não bastasse, entra o maior vilão de todos os estados, o ICMS. A alíquota varia, mas ela fica ali entre 17% e 25%. Só que a grande maldade do ICMS é que ele é um imposto em cascata. Ele não é calculado sobre o valor do carro, mas sobre o valor do carro já com o IPI e outras taxas dentro, ou seja, você paga um imposto sobre imposto. É uma bola de neve que ela começa no governo e esmaga ainda mais o seu bolso. Então, somando tudo isso daí, a conclusão ela é muito assustadora. De um carro de R$90 mil, o custo real do veículo, ou seja, a produção, lucro, montadora, marketing, é de uns 58.500. Os outros 31.500, eles viraram impostos. E não para por aí. Depois de tudo isso, você ainda encara o IPVA todo ano. Ele pode ser mais 4% do valor do carro. E como que o governo ele se tornou seu sócio, ele vai continuar sendo seu sócio praticamente para sempre. Não é só imposto, o custo Brasil e a margem de lucro. Seria muito fácil a gente colocar toda a culpa no governo. Mas a história é um pouco mais complexa do que isso. Os impostos, eles são
de longe, a maior parte do problema, mas eles não estão sozinhos. Existe um segundo fator, que ele é mais silencioso, que é o famoso custo Brasil. Já ouviu falar disso? Mas o que é isso? Ele é basicamente o conjunto de todas as dificuldades que torna tudo mais caro e mais difícil de fazer por aqui. Pensa na logística. Um carro que sai da fábrica em São Paulo, ele vai para uma loja em Manaus. Ele enfrenta uma estrada ruim, um pedágio caro e um transporte que depende quase só de caminhão, que é o mais lento e ainda é o mais custoso. Esse custo extra, ele vai parar no preço final e é aí que você paga. Pensa na burocracia. O Brasil ele tem um dos sistemas de impostos mais complexos e confusos de todo o mundo. As empresas elas precisam de exércitos de contadores só para não ficarem devendo mais nada para o governo. Esse custo administrativo, que não produz um parafuso, ele também entra nessa conta. E nesse cenário caótico, muitos empresários acabam sem saber onde estão os verdadeiros ralos de dinheiro do seu próprio negócio. E foi por isso que a gente criou o Diagnóstico Financeiro Gratuito. Ele funciona como se fosse um raio-x para mapear os principais gargalos financeiros e gerar uma nota de saúde para a empresa e até comparar o negócio com a média do setor do Brasil. Tudo isso utilizando dados públicos do Sebrae e outros empresários que também já responderam esse diagnóstico. Então é uma forma de te dar clareza para quem empreende também em um ambiente tão complexo. Junto com todas as leis trabalhistas caras e inseguranças jurídicas, e você tem a receita de um produto que é muito caro. E claro, existem as margens de lucro. É um negócio com fins lucrativos. E sim, as montadoras elas querem lucrar. É um jogo. No mercado protegido como o nosso, onde é difícil importar carros para competir, a concorrência é muito menor. Menos concorrência significa menos pressão para baixar os preços. A discussão não é se elas devem lucrar, mas é se a combinação dos impostos absurdos com o custo Brasil e o mercado fechado, ela não cria um cenário perfeito para inflacionar tudo. O governo ele é o grande culpado, mas esses outros fatores ajudam a ancorar ainda mais os preços nas alturas. Um detalhe importante é que as montadoras do nosso país nem estão tão bem assim. Existem montadoras que estão saindo do nosso país. O efeito dominó na sua vida. O problema do carro caro, ele não é só um sintoma, ele é uma doença muito maior. A carga tributária total do Brasil, ela bateu um recorde de 32,4% de tudo que o país produz em 25. Um terço da nossa riqueza vai direto para o governo. É o nível de arrecadação de país desenvolvido. Mas saem os serviços públicos de qualidade que deveriam vir em troca. E essa lógica ela se espalha em tudo. Você quer comprar um videogame? Se prepara para 72% de imposto. Um perfume importado, 79%. Até a carne que você compra no açougue tem mais de 30% de impostos embutidos. O resultado disso tudo no seu dia a dia é uma perda brutal no seu poder de compra. Então assim, o seu salário ele vale cada vez menos, uma parte enorme do seu esforço é transferida para o Estado antes mesmo de você decidir o que fazer com o seu próprio dinheiro. Isso limita o acesso a bens, a tecnologia, a quase tudo. Como disse o presidente da Qualcomm, aqui no Brasil, ou você paga muito mais caro pela tecnologia, ou é forçado a se contentar com produtos inferiores. Isso tudo cria uma armadilha. Com os produtos caros, as pessoas elas consomem menos. Com impostos e burocracia, as empresas acabam investindo menos. A gente acaba exportando matéria-prima mais barata e importando tecnologia mais cara. Então a gente paga uma fortuna em impostos. E a frustração não é de não conseguir comprar um carro. É, na verdade, a frustração de um sistema que trava o potencial de 200 milhões de pessoas. E agora, tem solução? No meio desse caos, todo mundo fala da reforma tributária. A grande promessa é simplificar toda essa bagunça trocando 5 impostos, o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por imposto único no estilo IVA, que é aqui que vai ser dividido em 2, o CBS, que seria federal, e o IBS, que é estadual e municipal. O ano de 2026 ele é para ser um teste, mas a transição completa vai levar quase 10 anos para acontecer. Simplificar e dar uma transparência já é um avanço gigantesco. Acabar com o imposto em cascata é super necessário. A ideia é que todo mundo, do empresário ao consumidor, vai saber exatamente o quanto está pagando de imposto e isso é revolucionário para o nosso país. Isso foi baseado em sistemas desenvolvidos. Mas calma, com todo esse otimismo que você tem. A reforma ela quer simplificar, mas sem aumentar a carga de impostos que a gente já paga. Mas a palavra aqui é alíquota. Ninguém ainda sabe direito qual vai ser o percentual desse novo imposto. Se a alíquota for alta demais para compensar no fim outros benefícios, a gente pode só trocar 6 por meia dúzia. O imposto ele fica mais simples, mas não necessariamente menor. E com certeza, pessoal, ele não vai ficar menor. Para os carros, por exemplo, ainda vai existir o imposto seletivo. Ele é o famoso imposto do pecado, que pode manter os preços ainda mais altos. Existe uma luz no fim do túnel,
Mas o túnel ele é longo e o pedágio, por enquanto, ele continua muito caro. Então, por que o seu carro custa o dobro? Porque é uma mistura tóxica. Quase metade do preço pode virar imposto. A outra parte se perde no labirinto do custo Brasil e o que sobra é dividido entre custo de produção e o lucro das empresas que jogam num campo com pouca competição. No fim das contas, é você que vai pagar por toda essa ineficiência. Você precisa comprar um carro, dar um outro presente para o governo. Você compra um celular e paga a conta de um sistema que pune o consumo e trava o crescimento do nosso país inteiro. Entender isso é o primeiro passo para a gente começar a cobrar uma grande mudança. Mas essa é a minha análise. Agora, eu gostaria de ouvir você. E aí, o que mais pesa no seu bolso por conta dos impostos? É o carro? É o celular? É o supermercado? Deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai transformar essa frustração coletiva numa conversa. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor esse nó que a gente vive, deixa o seu like, compartilha com quem também precisa saber disso. E se você é empresário e sentiu na pele o peso do custo Brasil, aproveita para fazer o nosso diagnóstico financeiro gratuito que eu mencionei lá antes no vídeo. Então, por fim, se inscreva no canal para a gente continuar expondo todas essas verdades. Então, até a próxima, pessoal. Sucesso nos negócios, empresário!